Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. E eu quero orar com você agora para que o Espírito Santo ministre no meu e no seu coração, que Ele fale conosco, que Ele nos abençoe, que Ele desenvolva a nossa fé e que Ele nos dê segurança no Altíssimo. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, que bom nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de compartilhar, de dividirmos, ó Pai, a Tua palavra, para juntos sermos abençoados. Ó Pai, opera em nós agora o Teu querer, a Tua vontade, fala conosco, toca na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, ó Deus, no nosso físico, e nos ajuda, nos abençoa. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, pedindo que o Senhor repreenda todo o mal, o Senhor nos livre do mal, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, Pai, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Salmo de número 34, Salmo de número 34, apenas o primeiro versículo, onde Davi diz o seguinte: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, nos meus lábios. Aleluia. Gente, eu não sei como é viver no céu, nunca fui para lá, mas com certeza não é a mesma coisa que viver na terra. E apesar de haver tanta beleza natural aqui embaixo, e dos homens terem recebido de Deus a capacidade de criar tantas coisas maravilhosas, há, por outro lado, muitas inconsistências, muitas lutas, muitas frustrações, muita violência, tanto ódio, tanto egoísmo, tanto sofrimento, que tem horas em que a gente se pega pensando: por que tem que ser assim, Deus? A gente olha para tudo isso, para a beleza da natureza, da criação de Deus e para as coisas que os homens têm a capacidade de fazer, e a gente pensa: nós tínhamos tudo para dar tão certo, inclusive, principalmente, porque agora nós temos Jesus Cristo. Então, por que a vida ainda é tão difícil, tão sofrida, tão injusta, tão assustadora? E apesar desses pensamentos serem legítimos, é um erro a gente achar que se anda com Deus, se a gente serve a Deus, se a gente se empenha ou tenta pelo menos obedecer a Sua palavra, a gente não vai ter problemas, a gente não vai passar por lutas e lutos, que a gente não vai sentir na pele o efeito do tempo. É um engano pensar assim. Eu gostei muito de uma frase que eu ouvi esses dias da Glória Pérez, quando ela fala sobre as versões fantasiosas que envolvem o assassinato da sua filha, a Daniele Pérez, nos anos 90, e ela disse o seguinte: ela estava fazendo um comentário sobre a série que vão fazer sobre isso. Ela diz assim: a verdade é uma só, mas as versões são muitas. E com relação à vida, eu penso que isso se aplica a ele. Eu penso a mesma coisa. Verdade é uma só, mas há muitas versões, diversas versões de vida. Não tem como a gente prever e nem se precaver contra situações e circunstâncias que ninguém gostaria de vivenciar. Nenhum de nós gostaria, mas não tem como a gente prever e nem se precaver. Porque, olha, você veja, as coisas estão indo de vento em popa, mas de repente o cenário muda drasticamente. Acontece uma coisa que mais parece um pesadelo do que a realidade, e a vida vira de ponta cabeça. Num segundo, a vida passa de maravilhosa para abominável, dependendo do que acontece.
Alguém extremamente importante para você morre. Ou inesperadamente, às vezes acontece isso. Uma filha adolescente fica grávida. Um filho se envolve com drogas. O marido vira alcoólico. A esposa é diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica. Tantas coisas podem acontecer. E sabe o que é pior nisso tudo? A gente não pode fazer nada para impedir que essas coisas aconteçam. E na maioria das vezes também não podemos fazer nada para mudar as coisas, para resolver essas coisas. Porque a gente não tem a solução, a gente não tem como mudar as coisas. Somos completamente impotentes quando se trata da vida e dos seus desdobramentos, das catástrofes da vida. Isso pode soar muito radical, mas é a realidade. Assim é a vida na Terra. É uma caixinha de surpresas, com muitas surpresas indesejáveis, desagradáveis, mais até do que a gente acha que consegue suportar. E por que é assim? Eu poderia responder a isso dizendo que é por causa do pecado, é por causa da atuação do mal no mundo, ou porque Deus está querendo nos ensinar, nos mostrar alguma coisa. Mas nenhuma dessas explicações, para ser sincero com você, elas amenizam ou suavizam a dor do sofrimento. Eu sempre digo isso aqui, a gente não precisa de explicações, a gente precisa de soluções. O que resolve não é saber o porquê. Há pessoas que dizem, se pelo menos eu soubesse o porquê disso, o porquê daquilo. Eu digo para você, não adiantaria nada. Explicação não resolve e nem cura. No máximo, uma explicação dá um fechamento, dá um encerramento. A gente para de correr atrás de explicações, mas não resolveu o problema. A dor continua lá, as dúvidas continuam lá, os questionamentos, os arrependimentos continuam lá. Aquela coisa, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso, eu podia estar lá nessa hora e não estava, por que eu não estava lá? Esses arrependimentos, eles continuam. A vida é construída assim. Nós nos tornamos quem somos assim. Nascemos uma folha em branco, mas no final essa folha termina toda rabiscada. Quase nunca termina num desenho bonito, numa obra de arte. Para ninguém é assim, para todo mundo é do mesmo jeito. A gente termina a vida mais para aquela arte abstrata, sem forma definida. Mas isso não significa que Deus nos deu as costas, que Deus nos abandonou, ou que não se importa conosco, embora haja situações em que os nossos pensamentos nos traem com relação a isso. Vem à nossa mente pensamentos como: onde Deus está? Por que o Senhor não faz alguma coisa para aliviar essa dor, esse sofrimento? Por que o Senhor não faz um milagre, como fez tantas vezes nas Escrituras, para gente que nem era do seu povo? E chega a ser irônica essa situação, porque ao mesmo tempo que a gente está perguntando onde Deus está, a gente está falando com Ele. Não é irônico isso? A gente ora, está conversando com Deus, está perguntando onde Ele está. O fato é que temos que buscá-lo de todo o nosso coração, principalmente quando nos sentimos perdidos, e isso faz toda a diferença. É claro que o mesmo não se aplica quando tudo vai bem. Quando tudo está indo bem, a gente ora, mas não questiona. A gente ora, mas não duvida.
ora, mas não se sente não atendida. Mas há momentos em que a gente se surpreende, ousando fazer questionamentos até em voz alta sobre o amor de Deus para conosco, sobre a fidelidade dele para com a sua palavra. Quando estamos sozinhos, isso é, sem outras pessoas por perto, nós somos muito mais nós mesmos. A gente é o que é, fala o que pensa sem medo de ser feliz, e faz o que quer fazer sem medo de ser feliz. E a gente pensa, Deus, cadê o final feliz dessa história? Deus, quando o Senhor vai intervir? Ou como disse o profeta Abacuque, até quando, Senhor? A gente não entende e não aceita o fato de que a tribulação, essa luta que a gente está passando, faz parte da vida, mas infelizmente faz. A gente também não se atenta para o fato de que Deus pega essa tribulação, essas lutas, esses problemas e os transforma num treinamento para desenvolver a nossa fé, para nos tornar naquilo que Ele quer que sejamos. Eu penso que a nossa visão fica comprometida quando nós estamos passando por aquilo que a gente chama de estreito. A gente não consegue nem ver a Deus quando estamos atribulados. Mas sabe de uma coisa? Deus previu isso, e é por isso que Ele nos incentiva a viver pela fé e não por aquilo que vemos. Em outras palavras, a gente tem que continuar firmes na fé, vendo a Deus ou não. A gente tem que continuar orando, tendo resposta ou não. A gente tem que continuar louvando a Deus, tendo solução ou não. A gente tem que continuar servindo a Deus, sentindo a presença dEle ou não. É disso que se trata a fé, de continuar com Deus, tendo ou não tendo o que se pede, sentindo ou não sentindo a presença dEle, ferido ou ileso, animado ou desanimado, frustrado ou eufórico. E sabe por que essa tem que ser a nossa conduta em qualquer situação? Porque Deus nunca está longe da gente. É só uma impressão que nós temos, é uma limitação nossa, porque Deus está sempre ali. Às vezes a gente não vê, a gente não sente, não consegue tocar. E Jesus teve essa impressão na cruz. Lá na cruz ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E se Jesus teve um momento assim, podem ter a certeza que nós vamos ter também. Mas Deus estava lá, Ele está sempre lá, Ele está sempre conosco, e Ele está conosco para garantir que a gente não enlouqueça, que a gente não se desvie da verdade, para garantir que a gente chegue onde Ele quer que cheguemos. E depois que a gente chega onde Ele quer que cheguemos, o que acontece? Vem uma outra situação e o processo se reinicia, porque a vida é cíclica. Para mim, é isso que significa a expressão que Paulo usa lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18, ao dizer que nós somos transformados de glória em glória. Não é que tudo é glória, é que cada situação a gente passa por um processo e quando a gente vence é glória. Aí a gente vai passar por outro, é de glória em glória. A recompensa, vamos dizer assim, por passar no teste, é o próximo teste. Na escola já foi assim, no meu tempo era assim, agora parece que não é mais. Mas você passava de ano,
quando passava nas provas, ou então tinha que ficar mais um ano naquela série. Passar para a série seguinte, que era mais difícil, era uma conquista com gosto de recompensa. E com Deus não é diferente. Você não chegaria até aqui sem ter passado pelo que passou. Você não seria a pessoa que é hoje, não é? Sem ter passado pelo que passou. Você não estaria me ouvindo ou me vendo hoje e louvando a Deus, esperando Ele falar com você, se não tivesse passado por situações que têm lhe transformado numa pessoa mais forte na fé. É aquela escala que Davi segue, não é? Você matou o leão, agora vamos ver como é que se sai com o urso. Ah, você matou o urso, agora vamos ver como é que se sai com Golias. A vida é assim, desafios e desafios cada vez maiores, mais difíceis, suor, sangue, hematomas, lágrimas, cicatrizes, dores, essas coisas marcam a vida para o bem ou para o mal. Mas o oleiro nos pega em suas mãos e nos molda para o louvor da sua glória. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Deus seja louvado nos dias bons e nos dias ruins. Deus seja louvado quando estivermos rindo, cheios de alegria, quando as lágrimas de tristeza e dor estiverem escorrendo dos nossos olhos. Deus seja louvado quando tudo estiver em paz e quando o nosso mundinho entrar em colapso. Deus seja louvado quando eu me sentir cheio de fé. E Deus seja louvado quando eu estiver precisando que Ele me ajude na minha falta de fé. Uma coisa é certa: nada deveria sobressair mais em nossas vidas do que a glória de Deus. Nada deveria pesar mais em nossas vidas do que a presença de Deus, mesmo que não a estejamos vendo, mesmo que nós não a estejamos sentindo. Nada deveria ocupar o espaço do louvor a Deus em nossas bocas, em nossos corações, mesmo que tudo esteja fora do nosso controle. Sabe, gente, quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, lá em Mateus 13, eu fiquei pensando no seguinte: eles crescem juntos, o joio e o trigo crescem juntos, têm a mesma aparência, e como vocês sabem, a diferença é que o joio, ele é oco. Mas aí eu fiquei pensando nesse joio e nesse trigo crescendo dentro da gente, porque é assim que eu me vejo, cheio de pensamentos, e às vezes muitos deles vazios, pensamentos que não produzem nada de bom na minha vida, mas que ficam ali ocupando um espaço, impedindo que o trigo, o pensamento bom, aquele pensamento que é produtivo, abençoado, fica impedindo que ele ocupe todo o espaço da nossa mente, da minha mente. E aí alguém poderia perguntar: mas por que você não arranca isso? Primeiro que não é fácil, mas se eu bem me lembro da parábola, Jesus disse que não é para a gente fazer isso. Por quê? Por que não é para arrancar o joio até o tempo, pelo menos não até o tempo da colheita? Por quê? Porque a gente pode incorrer no risco de arrancar o trigo junto. Mas se a gente deixar o joio crescer, ele não vai acabar com o trigo? E a resposta é não, não vai. Não vai porque não há nada no joio que possa matar o trigo. O joio é vazio, o trigo é que tem
conteúdo. Jesus sabe que você, que é trigo, não pode ser destruído pelo joio que cresce dentro de você. Ele sabe porque Ele é o trigo que está em você. O joio pode crescer, pode ocupar espaço, mas não vai destruir o trigo. A erva daninha pode até enfeiar um jardim. Eu até estava estudando, porque eu pensava que o verbo era enfeiar, mas não é enfeiar, é enfeiar mesmo. Então, a erva daninha pode até enfeiar um jardim, mas não pode destruí-lo. Ela pode até crescer mais do que as flores, mas o jardim ainda estará lá. E onde eu quero chegar com essa conversa? A gente precisa entender que alegria e tristeza andam juntas. Saúde e enfermidade andam juntas. Riqueza e pobreza coexistem. A gente não queria isso, mas é assim que é. E não há nada que se possa fazer contra isso, a não ser fortalecer o trigo dentro da gente. A gente pode tratar o joio como José tratou com seus irmãos, lá em Gênesis 50, verso 20, quando ele diz o seguinte, olha, ele fala assim para os irmãos dele: vocês de fato planejaram o mal contra mim, mas o Senhor o transformou em bem. Isso é, ao invés de me destruir, vocês só me fortaleceram ainda mais. Aquilo que vocês pensavam que ia me destruir, acabou sendo aquilo que fez o meu sonho acontecer. Aquele sonho que eu tinha lá no começo. Deus, escuta isso, meu irmão, minha irmã, jamais permitirá que nós sejamos destruídos pelo mal, porque nós somos dele. As lutas que tanto nos aborrecem fazem parte da vida, mas Deus as transforma em bênçãos. Isso é, aquilo que aparentemente tem como objetivo nos desanimar, nos entristecer, Deus vai usar para nos fortalecer, para nos abençoar e para nos preparar para desafios ainda maiores que certamente virão. Mas não se preocupem, porque todas as coisas boas e más, Deus vai dar um jeito de cooperarem para o seu bem. Palavra de Deus. Arroz e feijão, que é a comida do brasileiro, arroz e feijão só ficam bons depois de cozidos. Há muitas coisas que a gente come cruas, mas tem outras tantas que só são digeríveis se primeiro sofrerem a ação da pressão, a ação do fogo. Não existe comida boa e gostosa que não tenha passado por isso. Quando a gente vai ao restaurante e faz o pedido, a cozinha é que entra em ação. A gente vê e come aquele prato delicioso sem se preocupar com o processo pelo qual ele passou, que aconteceu para torná-lo daquele jeito. Mas houve um processo, e esse processo não foi agradável, não foi bonito, não foi fácil, mas fez daquele prato o que ele é para quem o aprecia. É assim que Deus trata conosco. Passamos pelo fogo, passamos pelas águas, pelas lutas, pelos ventos contrários, mas Deus transforma tudo isso em força e bênção para quem nele crê, para quem nele espera, porque Deus controla a pressão e o fogo. Ele está no controle de tudo. Nós sentimos uma porção de coisas ao longo da vida. Nós sentimos alegria, sentimos medo, sentimos paz, sentimos o estresse, sentimos isso, sentimos aquilo. Mas eu repito que a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 5:7, que nós não podemos e não devemos andar, não devemos seguir com a vida nos baseando naquilo que nós sentimos, naquilo que nós vemos. Nós devemos
andar pela fé, porque é assim que o justo, é assim que o justificado pelo sangue de Jesus vive, pela fé, porque a fé nos dá a certeza de que não estamos sós, de que Deus não nos abandonou, de que tudo que está nos acontecendo vai de algum dia e de alguma forma se transformar em algo bom. Eu creio nisso e por isso posso repetir de boca cheia as palavras de Davi no Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Que esta seja a sua atitude de vida também. Enfrente o que tiver que enfrentar, passe o que tiver que passar, mas mantenha o louvor ao Senhor sempre vivo na sua boca, no seu coração, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.